porque nós não temos hoje, o município hoje está engessado. É dizer o seguinte, aquele velho ditado popular, o município está entre a cruz e a espada. E essa realidade, tem que ser bem dita, Orlando, é que não é só de Açailândia. Aliás, vários municípios aí já estão... A maioria dos municípios brasileiros estão nessa situação, principalmente os municípios da região norte e nordeste, onde a gente sabe que a arrecadação não é substancial aqui nessa região aqui. Que o recurso vem basicamente do Fundeb, né? Perfeitamente. Agora, doutor, a questão inicialmente era a questão do salário. Aqui foi um dos maiores aumentos que nós tivemos na região Tocantina. O maior da região Tocantina. E agora é essa extensão da carga horária. Né? Será que houve uma nova negociação para isso ou houve só a paralisação de vez? Em relação especificamente à redução da carga horária, porque o que tem que se deixar bem claro é que a paralisação, a greve, o motivo é a redução da carga horária. O Sintracema requereu a aplicação da lei, o município cumpriu a lei, igual foi determinado, só que após o cumprimento, o Sintracema considera de que não está sendo reduzida a carga horária. Eu vislumbro aqui nessa publicação do blog, Justiça declara a legalidade da greve e fala o seguinte: a principal reivindicação é a redução da carga horária de trabalho. O que tem que ficar bem especificado e a sociedade não entende e alguns professores também não entendem, é que não haverá redução de carga horária. Os professores não vão trabalhar menos. O que vai haver é a redução da jornada dentro da sala de aula. O professor que antes dedicava 20 horas com os alunos, atualmente ele vai dedicar apenas 16 horas e 40 minutos com os alunos. Então, talvez a informação está vindo de forma distorcida para o professor. Porque eu tenho ouvido de professor que agora estão obrigando a gente a trabalhar mais e etc e tal. Quando na verdade não é isso, né? Perfeitamente. Em relação a esse, até é muito interessante esse teu posicionamento, para me explicar aqui o que acontece. O professor de Açailândia, ele é contratado para trabalhar 25 horas semanais. O que aconteceu? Isso vem desde antes, há anos vem dessa especificação, que a jornada laboral do professor estava sendo feita de acordo com a jornada determinada pelos alunos. Só que não se pode confundir jornada do professor com a jornada do aluno em sala de aula. A LDB diz o seguinte, que o aluno tem que ficar no mínimo 4 horas em sala de aula. Os professores seguiam essas 4 horas, quer dizer, se durante o dia ele teria que ficar 5 horas disponível para o município, ele ficava só 4. Porque ele chegava na hora que começava a aula e saía... Chegava às 7 horas ou 7h15, né? 7h15 saía às 11h30. Então ele não cumpria com a carga horária dele de 5 horas diárias. Em relação ao professor de 6º ao 9º ano, é uma situação até mais, digamos, mais delicada, porque os professores, eles são contratados para 25 horas semanais. As aulas deles são aulas de 50 minutos. Só que a maioria dos professores de 6º ao 9º ano, eles não fazem 20 aulas por semana. Eles fazem no máximo 18, 17, outros até 16. Os professores que fazem 20 são poucos professores. Então o que acontece? Em um dia na semana, o professor é liberado. Isso quer dizer o seguinte, que ele trabalhava 4 dias e era liberado um dia. Só que esse dia de folga, ele não existe no plano de carga e salário. O dia de folga do professor é sábado e domingo. Aliás, são poucos servidores do Brasil, poucos trabalhadores folgam sábado e domingo. Perfeitamente. Então, o que acontece? Fazendo um paralelo com o serviço privado, seria como se o empregado de empresa privada, ele teria que trabalhar 44 horas semanais, ele trabalhasse apenas 36 horas e ficasse um dia de folga. Só que todos sabemos que isso é impossível, é inviável, isso é ilegal. Então, esse dia de folga que ele ficava, o que está acontecendo agora? O que a lei diz? Que essas 8 horas e 20 minutos, elas têm que ficar, o professor tem que ficar disponível em sala de aula, na escola. Ele tem que ir para a escola para
fazer as atividades na escola. Então, quando o sindicato entrou com esse pedido, houve esse choque de interesse. Os professores, há anos, do sexto ao nono, com dia de folga, agora estão alegando que tem que trabalhar mais do que tinha que trabalhar antes. Mas, na verdade, para clarear aqui, antes era até melhor, então, para eles, se eles acham, né? Porque eles ficavam com a folga. Mas não foi culpa da secretaria, né? Sim. Foi culpa exatamente do sindicato, quem adentrou com o pedido de cumprimento na decisão judicial ele pede para que se faça a adequação necessária, né? Exatamente. Eu entendo o seguinte, que justiça tem que ser feita, o sindicato defende o interesse da categoria, eles estão, a paralisação, se é ilegal ou não, mas eles estão exercendo o direito constitucional deles. Só que eu entendo que os sindicatos, os representantes, eles nunca analisaram sobre a carga horária dos professores. Porque se tivesse sido analisado e fosse verificado que sexto ao nono já tinha um dia de folga na semana, que na verdade esse dia de folga não existe, eu creio que não teriam entrado uma sessão combinatória para obrigar o município a cumprir essa redução de carga horária. E agora, o município pode fazer alguma coisa ou o próprio sindicato é que teria que buscar também na justiça qualquer tipo de solução em relação a esse dia de folga? Orlando, eu entendo o seguinte, que até o próprio doutor Ângelo ele se manifesta aqui na decisão dele, que ele fala o seguinte: sentindo-se prejudicada a categoria, convém dialogar e negociar, sem prejuízo do direito de greve que assiste a classe de servidores, como última medida diante da falta de acordo. Última medida. Só quando se esgotar todo tipo de conversação. Perfeitamente. O que acontece? A Secretaria de Educação, evidentemente, está aberta para dialogar com os representantes do sindicato. Só que eles estão numa posição, eu diria até que radical, e se negam a entrar em negociação. Por momento nenhum a secretária se negou a conversar com ele? Não existe, a Secretaria de Educação não existe nenhuma, não se nega a sentar e negociar e dialogar com os professores. Então, essa é a realidade. Então, doutor, eu quero agradecer por você ter vindo ao nosso programa, e se o senhor deixou de fazer algum esclarecimento que queira fazer nesse momento, fique à vontade. Em relação à mensagem da Secretaria de Educação, em relação à greve dos professores, porque evidentemente que essa greve está causando graves problemas para os alunos que estão sendo os mais prejudicados, porque já são 10 dias de paralisação, tem que ser cumprida as 800 horas, pelo menos, letivas, tem que ser cumprida de acordo com o LDB. E quem está sendo prejudicado é o aluno, que não tem nada a ver com essa história. Se antes havia o pleiteamento para que as aulas não fossem até o mês de janeiro, agora com essa paralisação ficou praticamente impossível, né? Bom, eu entendo o seguinte, que consta na decisão sobre que os 27 dias a mais trariam prejuízo aos professores com a delonga do ano letivo. Só, Orlando, que tem um detalhe: os professores são contratados permanentemente, eles não são contratados apenas para avisa que ele vai para FM daqui a pouco, apenas para o ano letivo. Então, eles são contratados permanentemente, de janeiro a dezembro, todo ano eles estão à disposição o ano inteiro. Evidentemente que, havendo a delonga, teria a questão só das férias do professor que teria que ser... E tinha que ser respeitada, né? Perfeitamente. Então, a mensagem da secretária é que ela conclama os professores a retornar os seus postos de trabalho e dizer que a Secretaria de Educação está aberta à negociação e que, em última instância, evidentemente, a Secretaria vai ter que tomar medidas legais, que seria o corte do ponto dos professores grevistas. Era exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor agora, a questão dos pontos. Agora o senhor está acabando de dizer que caso o professor não retorne essa lei, ela terá seu ponto cortado. Sim, né? Com certeza o ponto dos professores vai ser cortado de acordo com a paralisação. Então tá legal. Olha, eu vou fazer isso aqui, mas não costumo fazer isso aqui não, viu?
eu vou dar audiência para outra pessoa no mesmo horário mesmo.